Bom dia, bom dia, bom dia nesse sábado gelado. Gente, eu sou carioca, sim, eu falo muito do frio, porque para mim já está nevando, no caso. Então, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Jornada Ágil, hoje episódio 1587. E o tema, eu vou consertar aqui o tema, mas é o cérebro decide, o coração compra, parte 2. Hoje com meus queridos amigos Pedro Cardoso e Carlos Cabreira. Hoje, dia 14 de junho de 2025, já chegando aí, beirando o inverno. Então, vamos para esquentar essa manhã falando sobre emoções, quase Roberto Carlos, que a gente ama muito. Então, meu nome é Eliana. Emoções é o Roberto Carlos. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou uma mulher cis, morena, de pele clara, tenho cabelos e olhos castanhos escuros, meu cabelo está solto, ele é bem grande, bem abaixo do ombro, está jogado para o lado esquerdo, ele é meio liso, meio ondulado, eu estou com uma maquiagenzinha bem clara, com um batonzinho meio lilás, bem clarinho, com uma blusinha de manga bege. Estou usando uns anéis também, sentada numa cadeira preta. O meu fundo é um fundo artificial do Ajay Uma, que é uma mulher, tipo uma deusa em transparência, enrolada por umas flores, com a frase Ajay Uma e a minha frase de poder, desperte a mulher que habita em você, que eu sou mentora no Ajay Uma. Terminamos a nossa primeira turma aí de mentoria, que foi lindo demais, de carreira, propósito, foi muito bonito. Então, acompanhe as nossas redes aí, que a gente vai abrir a segunda turma também, fora as outras coisas que o Universo Ágil faz. Também atuo como gestora de projetos e não deixem de seguir a gente lá nas mídias sociais, principalmente para quem está no YouTube, se inscreva, compartilha, temos talks diários sobre agilidade, temos também a linha, além da linha do Ajay Uma, que sexta-feira que vem teremos um talk com a Luciane Sotelo, falando sobre empreendedorismo feminino, sexta-feira que vem às 18 horas. Temos também o Business de Agility, temos agilidade jurídica, temos agilidade na saúde, temos agilidade inclusiva. Então, acompanhe a gente aí em mais de 20 plataformas que nós estamos para não perder nada. E se você precisa contar horas lá no PMI ou na sua faculdade, lembre-se que todos os nossos talks dão um certificado, então se inscreva pelo Simpla para poder conseguir esse certificado também. Então, vamos iniciar. Muito bom dia, vou seguir aqui pela ordem. Pedro, depois o Carlos. Muito bom dia, meninos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom dia, Liana. Bom dia, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia quem está nos assistindo, vai nos assistir. Eu sou Pedro, homem de pele branca, cabelos castanhos, já ficando grisalhos, os olhos também castanhos escuros, uma armação de óculos da mesma cor. E hoje estou aqui com um agasalho preto, aqui em São Paulo, capital, no momento 10 graus, para dar inveja para o pessoal do Sul, que está lá com 3, 5, e para deixar a turma do Rio de Janeiro para cima naquela expectativa do inverno, que baixou de 20 graus, né, Liana? Invernou, baixou de 20 graus, já estão procurando a neve do Papai Noel na janela. Mas é isso aí, vamos lá para mais um programa desse nosso universo incrível aqui. Bom dia a todos, eu sou Carlos Cabreira, homem branco, estou com
um agasalho preto, com uma camisa, só ver as golas dela verde por baixo, né? E um cachecol, que aqui em São Paulo hoje também está igual ao Rio de Janeiro. Falava com a Ariana que está parecendo, para quem conhece Cabo Frio, a praia grande lá, onde que aparecem os pinguins. Né? Então, e estou hoje na comunidade Fraternidade Missionário Caminho, vim trazer minha esposa aqui, e aí eu falei assim, vamos participar daqui mesmo. O importante é participar, não importa muito como que você está, tem que participar. Um bom dia a todos que vão nos assistir, e o Félix, que daqui a pouco já deve estar chegando, né? Nosso companheiro também todos os sábados. Bom dia a todos. Quem chegou foi a Ju, aqui também dando bom dia. Então, passar um bom dia para ela. O Félix, com certeza, daqui a pouco está aqui com a gente também. E a todos vocês que quiserem participar aqui com a gente, deixar suas contribuições, fazer perguntas, fiquem super à vontade. Construa esse programa aqui junto conosco, que vocês fazem parte aqui da nossa construção, da nossa audiência e desse nosso propósito de, nesse sábado gelado, estar aqui às 7 horas da manhã conversando com vocês. Então, é com muito amor e muita gratidão que a gente também passa esse conteúdo. E como, né, a parte 2, no nosso primeiro episódio, eu e o Carlos, a gente falou bastante sobre as emoções, debatemos muito sobre razão, emoção, sobre o vendedor, o que ele vende, os tipos de caráter, toda a falta de a parte da comunicação. E hoje, e como não deu tempo da gente falar sobre tudo, eu quis fazer essa parte 2, e aí o Pedro veio com a gente para a gente poder falar mais ainda sobre a questão do cérebro e do coração, porque quando a gente pensa em vendas, aí eu vou chamar o Pedro também ali para falar, a gente compra, acho que eu e o Carlos, a gente comentou também sobre isso, a gente compra muito pela emoção e menos pela razão. Então, eu quero já iniciar aqui a gente falando sobre essas estratégias de conexão emocional. Que tipo de estratégia que a gente pode fazer e trabalhar conosco também, porque não basta só a gente trabalhar a emoção no outro, a gente tem que entender as nossas emoções, ter isso bastante a fundo e para conseguir também passar isso em uma venda. E quando a gente fala de venda, não é exatamente aquele vendedor ali que está arranjando aquele emprego. A gente precisa pensar isso num âmbito maior, porque todos os dias a gente se vende, como a gente fala todos os sábados aqui, ou seja, a gente fala com alguém, a gente já está se vendendo. Então, é toda essa parte de conexão emocional que eu quero trazer aqui para o nosso episódio de hoje, para a gente falar para todos os vendedores e todas as pessoas que acham que não são vendedores. Então, eu quero começar nessas estratégias aí de conexão emocional. Então, agora eu vou começar com o Pedro, depois eu começo com o Carlos também. Então, vamos lá, Pedro. Quais são essas estratégias que você conhece, que você usa, para trazer um pouquinho aqui para a gente? Legal. Bom dia mais uma vez e muito bom falar sobre esse tema, porque ele traz duas áreas que para mim são extremamente empolgantes, que é as vendas e o marketing, tudo que se liga à área, tudo que é ligado à área comercial, e a questão da psicologia. Quando a gente fala em venda racional versus emocional, de alguns anos para cá, de umas 2, 3 décadas para cá, se desenvolveu muito e está se desenvolvendo muito a psicologia do consumo. Hoje já tem cadeiras e pessoas especializadas nisso no mundo todo. Eu vou entrar nas estratégias, mas até para fazer uma conexão, eu sei que a Liana e o Carlos estiveram falando, mas eu quero reforçar com os nossos colegas vendedores, com o pessoal de marketing. Tem vários trabalhos importantes, eu vou citar só 4 fontes, mas o percentual de decisão emocional numa compra, ele está em torno de 90%.
a racionalidade entra com 10%. Eu até mandei um gráfico aí, bem ilustrativo, não sei se a Liana vai conseguir passar, eu estou tentando gerar uma infografia para ficar de presente aqui no final do programa, dando uma resumida nisso. Mas é 90%. Isso, o Zaltman, da Harvard Business School, fala, ele coloca até mais, ele coloca 95% das decisões de compra tomadas do inconsciente. O Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia e é psicólogo, ele trabalha a psicologia na economia. Ele escreveu um livro que alguns já devem ter lido e devem conhecer, que é o Pense Rápido e Devagar. Esse livro foi um sucesso no mundo todo e no Brasil. É um livro que tem mais de 10 anos já. E ele fala justamente como é que o nosso sistema emocional influencia a tomada de decisão. Então, a maior parte das vezes, quando nós acreditamos que estamos escolhendo alguma coisa, na verdade, nós já escolhemos. E aí, o que acontece é que, na verdade, o sistema emocional só serve para reforçar e justificar para nós mesmos aquilo que a emoção já resolveu. O Antônio Damasio, que é um neurocientista, ele fala que a tomada de decisão sem emoção é praticamente impossível. Mesmo as decisões aparentemente racionais dependem de marcadores somáticos que nós trazemos no nosso sistema nervoso. Então, são emoções, são marcadores que trabalham, eles criam como se fossem vínculos no nosso cérebro ligados a experiências passadas. Esse é um trabalho do Damasio de 1994. E algumas técnicas de eletroencefalografia e de ressonância magnética e também de acompanhamento de olhar, o eye tracking, que a gente fala, que você acompanha no milissegundo, o olho se movendo enquanto o consumidor está decidindo. Você tem uma câmera na posição contrária, mais ou menos onde está o produto. Então, está demonstrado que cor, som, a narrativa, e aí eu vou fazer o link com a estratégia, a narrativa e o valor da marca geram as reações que, quando você vai olhar, você já decidiu. Então, a nossa compra não é quanto é racional e quanto é emocional. A nossa compra é emocional. Significa que a venda é emocional. Significa que o vendedor precisa estar muito conectado, não só com coisas que a gente já falou aqui nos sábados, conhecer o produto, procurar perceber o cliente, entender o ambiente em que ele está, mas ele precisa colocar tudo isso junto e precisa tentar um negócio que a gente chama de empatia, que a gente fala bastante também. Se coloca no lugar de quem está entrando na loja, no escritório, no supermercado, aonde quer que seja, não importa se você está negociando um produto, um serviço, se o valor agregado é alto ou é baixo. A decisão, muitas vezes, já está tomada antes até de entrar no ponto de venda. O ponto de venda só vai cristalizar isso ou vai trazer algum tipo de surpresa porque algum concorrente percebeu alguma coisa e conseguiu colocar um estímulo diferente. Por que será que no supermercado, alguns espaços, como as prateleiras que estão na linha dos olhos da pessoa, naquela faixa de 1,50 m, 1,60 m, como as pontas de gôndola, que a gente chama, a volta das prateleiras, que dá frente para corredores maiores, por que será que elas custam mais caro? Ou exigem um esforço promocional maior das empresas junto ao pessoal de compra de supermercado para expor o produto naquele ponto? Por que será que quando você coloca alguns elementos promocionais dentro da loja, um display, uma caixa com promoção, uma placa, o pessoal estuda exatamente a posição em que tem que colocar? Porque muitas vezes, na hora que você entrou na loja, o teu cérebro já captou. Você só vai ler o que está lá depois. Mas, na verdade, você já leu e não sabe. A cor te entusiasmou, ou então a cor já te colocou totalmente... você já eliminou aquilo da tua cabeça. Aquilo que está naquela placa com fundo verde, você não vai ler.
Se você olhar, fundo verde não vende em algumas situações. Fundo azul não vende. O que vende é amarelo e branco, porque destaca o centro da mensagem ao mesmo tempo que chama o teu olhar para aqueles lugares. Então tem muita coisa de psicologia das cores e muita coisa que está se estudando hoje em dia e que eu acho que esse assunto complementa muito bem. E aí, para tentar fechar essa minha primeira parte, algumas questões práticas para o vendedor. Lembra que a conexão emocional com a marca importa mais do que argumento lógico. Se a marca faz um trabalho e cativa um público, depois vai ser você, para fazer qualquer coisa ou para argumentar qualquer coisa diferente, é muito difícil. É mais fácil você tentar se colocar como um aliado, como um outro produto não diretamente concorrente, para a pessoa experimentar, provar, do que querer entrar no embate. Já está resolvido na cabeça do cliente. Outra coisa, história, imagem, desenho, atendimento personalizado tem mais importância do que ficha técnica ou preço. A primeira coisa que um bom vendedor de veículos, de produtos de mais alto valor, tenta fazer quando você entra na loja, não é nem saber qual é o carro que você quer, não é nem saber de que cor você gosta. Ele vai perguntar tudo isso de um jeito ou de outro. Se ele foi bem treinado, ele vai perguntar e algumas dessas coisas você não vai nem perceber. Mas a primeira coisa que ele quer saber é o seu nome. As pessoas se relacionam e se tratam pelo nome. Você vende olhando no olho. Tem técnicas de vendas que usam exatamente isso. Um trabalho que se chama, que é até um trabalho usado por uma empresa com a qual eu trabalho, que chama eye to eye, olho no olho. Então, venda é isso. Não importa se o produto é técnico, se não é, se é barato, se é caro, ou existe uma conexão e você, como vendedor, vai ter a sensibilidade de perceber e entender isso, ou você vai receber um sonoro bacana, valeu, obrigado pela sua atenção, vou pensar, quem sabe depois eu volto. E com sorte, daqui a algum tempo, alguns dias, meses, anos, aquela pessoa vai de novo na sua loja, porque naquele dia ela já decidiu e ela não vai comprar ou ela vai comprar em outro lugar. Então, eu acho que, inicialmente, Liana, Carlos, o que eu queria contextualizar é essa questão de que, definitivamente, você precisa pensar, entender e tentar se colocar no ambiente emocional do cliente, do potencial comprador. Essa não é uma chance. Essa é a única chance, e eu normalmente não uso frases muito assertivas, mas nesse caso eu quero ser bem claro com o ponto. A única chance de você começar a se conectar, depois vai ter muita coisa que você vai ter que fazer, que a gente vai discutir aqui. Tem muito detalhe. Mas a única chance de você começar uma conexão é você tentar se sintonizar com aquela pessoa. Passa a frequência do rádio, da televisão, passa o seu controle remoto, vai procurando, é como se você estivesse procurando até se chegar na estação que você quer. A estação que eu quero é a estação de como é que esse cliente está se sentindo agora de manhã. Sábado, daqui a pouco, 9 horas da manhã, ele vai entrar na minha loja. Tá frio. Os 3 aqui abriram um programa falando de frio. Quem não falar de frio com o cliente hoje, provavelmente já perdeu a conexão. Se o cliente entrar na loja batendo os dentes, então, começa por aí. Provavelmente é uma boa coisa para você falar. Então, tenta se colocar no lugar da pessoa, tenta criar essa abertura inicial para, a partir daí, falar sobre qualquer coisa. Essa seria talvez o meu pensamento inicial aí para dividir com os colegas. Maravilhoso. Carlos. Show, Pedro. Que aula que você deu agora, né? E eu estava enumerando aqui o Pedro falando, né? Por onde que eu começo, por onde que vai, né? Então, eu acho que o início que o Pedro falou, em vendas a gente fala muito que você tem 3 segundos para causar uma boa impressão para o seu cliente. É mais ou menos que o cliente te escaneia, né?
Ele te olha de cima e embaixo, de baixo para cima, ele te escaneia antes. E em vendas, principalmente eu que trabalho com comércio varejista, eu tenho dado muito treinamento sobre isso, Pedro. Primeiro, se apresenta. Não existe mais espaço para o bom vendedor, aquele vendedor que quer ter sucesso, pois não. Isso não existe mais. O pois não é para o vendedor, desculpe a palavra, medíocre. Pois não, pois sim, e isso não existe mais. Mas quando o cliente entra e está na sua frente, a primeira coisa que você faz, você se apresenta pelo seu nome. Meu nome é Carlos, qual é o seu nome? E já cria uma empatia com o cliente que ele fala assim, calma, por que ele quer saber o meu nome? E a segunda coisa, eu falo para os meus clientes o seguinte, tenta descobrir a cor do olho do cliente enquanto você está se apresentando para ele. Porque é a segunda coisa que vai causar empatia com o seu cliente e vai transmitir para ele segurança. Descobrir a cor do olho é o que o Pedro falou, olho no olho. Então, eu pergunto para os meus clientes, quando eles atendem, depois eu falo assim, qual é a cor do olho do cliente que você atendeu? Por quê? Porque você vai praticando isso, porque é uma coisa nova isso. A gente fala em vendas que é milenar, mas tem muitas situações novas, né? O Pedro trouxe um dado fantástico de 95%, e isso a neurociência, né? Ou neuromarketing estuda bastante, 95% do que nós fazemos é inconsciente. 5% é consciente. Quando o Pedro traz esses dados que você entra no mercado, entra no lugar já com aquele negócio determinado, então o teu inconsciente primeiro compra. E é isso que a gente fala da emoção. Principalmente quando a pessoa que vai vender o negócio para você coloca emoção. Imagina, você chega no lugar, a pessoa fala assim, esse produto, Pedro, é fantástico para o seu cabelo. Ele não faz crescer o cabelo, mas não deixa ficar branco. E vai combinar com a cor desse óculos. O óculos seu é maravilhoso. Você, na apresentação, quando você tiver, o público vai te ver de forma diferente. E ele não falou do produto. Não falou do valor do produto, mas falou da emoção que causa na pessoa. Então, você olhar a pessoa e falar com ela causando emoção nela, ela já compra pela emoção. A razão vem depois, né? E muitos não têm razão no que compram, porque por isso que o país está tão endividado, né? Primeiro se compra, depois vê como que vai pagar. E, e isso acontece muito no comércio varejista. Eu até faço uma educação financeira para esses meus clientes que são vendedores, né? E ele também tem que ter uma educação financeira. Ele também é consumidor. Ele não é só vendedor, ele é consumidor também. E aí eu ensino para ele assim, olha, pega essa tabela aqui, tudo que você comprar no mês vai anotando. E vou te falar uma coisa, vai doer. Porque você vai descobrir que você gasta mais do que você ganha. E é dessa forma que a gente tem que aprender a se relacionar. O vendedor ele tinha que fazer uma prática hoje, quem estiver nos acompanhando, já é uma neurodica. Fica em frente o espelho e fala para você mesmo, quando foi a última vez que você, ou de qual excelente atendimento que você lembra que você teve. Foi no supermercado, foi na loja de carro, foi no médico. Aonde foi que você teve o último atendimento excelente? Você fala assim, caramba, lá eu volto. E aí depois pergunta, qual cliente pode falar que foi bem atendido desse jeito por você? Se você não consegue lembrar, se você não foi elogiado por um cliente sobre o atendimento, começa a mudar hoje, não espera segunda-feira que eu começo. Isso não é regime alimentar, né? Segunda-feira eu começo. Começa hoje. O vendedor que quer ter sucesso, ele anota e começa no dia. Não é depois eu vou ver. Depois o cliente não volta. E aí, faz o quê? É aquilo que nós falamos, você tem 3 segundos para mostrar para o cliente que você passa confiança para ele, que ele pode comprar com você. E quando você passa confiança para o cliente,
Ele compra o que você mostra para ele. Muitas vezes as pessoas que nós falamos da outra vez, né, Eliane? A pessoa vai vender, mas primeiro ela consulta o bolso dela e não do cliente. Isso é um grande erro, o emocional dele já está travado, então dificilmente ele vai ser um excelente vendedor. Ele pode até ser um bom vendedor, mas excelente ele nunca vai ser, porque muitas vezes ele vai ficar com dó do cliente e não vai oferecer porque ele acha que o produto é caro. Mas o cliente não quer saber se é caro ou não. O cliente quer, o que o Pedro falou, o cliente está precisando de emoção, comprar o produto. Acho que nós comentamos da outra vez, eu e a Eliana, a gente começa a analisar os comerciais de televisão. Coca-Cola não fala o preço da Coca-Cola. Coca-Cola, ela não fala nem da Coca-Cola. Ela coloca um produto no meio de uma mesa gelado e a família toda tomando o produto e ela fala assim, reunião em família, tudo de bom. Então ela relaciona o produto dela à família, né? Você pega propaganda de carro, ele mostra emoção, velocidade, né? Mesmo sabendo que no Brasil você não pode passar em muitos lugares de 80 por hora, 100 por hora, ele mostra lá o velocímetro a 200 por hora, né? A pessoa não vai dar 200 por hora no carro, mas o cara fala assim, nossa, esse carro é potente, hein? Esse carro é o meu sonho. Então, o comercial, a venda, é vender a emoção. E vender a emoção nem sempre é falar com emoção, mas é mostrar, relacionar o produto à emoção que a pessoa vai viver, né? Nós tivemos aí, há 2 dias atrás, o Dia dos Namorados. O que você vendeu? Né? Vendeu flores? Vendeu isso? O que você vendeu para a pessoa? Muitas pessoas compraram a emoção, né? Eu fico imaginando uma propaganda de motel. O que ele vai falar? Então ele tem que falar da emoção, né? Olha, hoje, estatística, Pedro e Liana, sabe quem mais vai em motel, hotel? Homens e mulheres casados, com a esposa e com o esposo, porque os filhos não dão tempo, então às vezes ele precisa ir para curtir, ficar à vontade com a esposa dele, com o esposo dele, né? Então, qual é a emoção que você vende? A paz, a tranquilidade. E o neuromarketing é a evolução da psicologia, né? Psicologia, nós temos lá, se você é um bom psicólogo e não estuda essa parte de neuromarketing, neurovendas, você ficou para trás. Porque tá mudando tudo, você está evoluindo tudo e a gente tem que acompanhar essa parte da evolução. E o vendedor, todo dia tem um livro lançando sobre vendas, eu escrevi um capítulo, eu e o Fábio escreveu outro capítulo, eu escrevi o capítulo 3 de um livro que chama A Arte de Vender. Nós colocamos lá 23 pessoas, cada um falando um capítulo sobre vendas. Para você ver, são 23 vendedores que vendem produtos diferentes. Qual é a emoção, o que você precisa? E tem gente ainda que espera a empresa investir. Quem espera a empresa investir, ele vai ser vamos falar assim, o mais ou menos. O mais ou menos. Água morna não serve para chá, né? Mas a pessoa que quer ser destaque, primeiro, para ela ser destaque, Pedro, como vendedor, ela tem que ter um propósito. Começa primeiro em mim e não primeiro no outro. Se eu não tenho um propósito, então aí eu fico preocupado com o dia 5 e o dia 20, que é o dia do pagamento e o dia do vale. Eu não estou preocupado. Hoje a gente escuta muito no comércio, falar, você não veste a camisa. Qual camisa? O que a empresa também passa para o seu colaborador. Ele sabe qual é o objetivo da empresa. Então, para ser um bom vendedor e a emoção, quando você conhece a empresa que você trabalha, você vai colocar emoção, você vai querer vender algo melhor para ela. Então, praticamente isso. Colocar emoção é isso mesmo, Pedro. Eu concordo com você. Liana?
Gente, eu fico assim, deslumbrada vendo vocês falarem. É muita experiência, com muita informação. O Pedro até comentou aqui, né? É uma Netflix. E é uma Netflix. Já chegamos aqui em 30 minutos, vamos ter só a parte 2. O Pedro já até sugeriu de fazer uma parte 3, então se vocês quiserem também, coloca aí no chat. Se quiserem uma parte 3, é um assunto que nós três amamos muito falar, né? Então a gente se perde aí falando porque a gente gosta bastante. Trazendo o comentário da Ju, que falou que em Minas também está bastante congelante. Então você vê o que o Pedro falou. Já é uma excelente forma de iniciar uma conversa, de iniciar uma conexão aí. E vamos lá, então, fazer aqui um resetzinho do encontro e colocar meus comentários também. Hoje, dia 14 de junho de 2025, o episódio 1587, já estamos chegando aí a 1600, com o Cérebro Decide, o Coração Compra, Estratégias de Conexão Emocional em Vendas. Hoje é a parte 2. Quem quiser, dá uma olhada lá no YouTube, no Spotify, tem a parte 1. Spotify, Apple Music, Amazon Music, então onde você quiser pode encontrar ali a gente. E bastante coisa interessante que vocês trouxeram. O Daniel Hahnemann, eu sempre falo muito dele por causa do Sistema 1 e o Sistema 2, e a aula que eu tive com ele na pós é incrível, que ele fala até sobre a intuição. Eu acho que ele coloca isso no livro também, que na verdade a sua intuição também não é intuição. Então, quando ele deu essa explicação sobre a intuição, que também são vieses ali, informações que você também já tem dentro da sua caixa de informações, isso muito para o mercado financeiro, que ele fala para o mercado financeiro. Então, a bolsa tal vai subir por causa da minha intuição. Não, já são também vieses ali dentro das informações. E aí eu queria trazer uma explicação bem, bem breve para entender essa parte, porque a gente tem ali o nosso sistema límbico ali, que vai reagir vai tratar quer dizer, trabalha as emoções, a gente tem a nossa amígdala que ativa essas emoções e aí vai para o nosso córtex que decide o que vai fazer. Então, quando a gente entende, hoje se fala muito de neuro tudo, porque a neurociência é ainda uma coisa relativamente nova, desde a década de 70 que vem se falando mais, se tendo mais descobertas, tem N descobertas que são extremamente recentes, une a filosofia e atualiza a psicologia. Então, Pedro trouxe exemplos maravilhosos de pessoas incríveis, como o Damásio também, e então é uma coisa que todo mundo hoje realmente deveria estudar para se conhecer, inclusive, para entender como funciona também como funciona o funcionamento, como é o funcionamento, né, do nosso cérebro e como que a gente reage, como que a gente fala sobre isso. Porque quando a gente pensa emoções e razões, é o que vocês trouxeram. O tempo todo a gente já tem um circuito de informação ali, já gravado, que eu falo muito isso na mentoria, como que a gente reprograma essas nossas, as nossas habilidades, não, né? Esses nossos hábitos. Então, a gente já tende a ir para certos lugares de forma inconsciente, porque já são coisas que o nosso cérebro já automatizou e a gente já faz de forma ali que nem pensa. Mas, na verdade, tem essa estrutura toda ali que a gente faz um looping sempre ali. Aí ele vai, verifica a informação, te retorna e você fala. Então, a gente falou sobre psicologia, tomada de decisão. A técnica do espelho, inclusive, é uma técnica muito boa para qualquer coisa, principalmente para você ganhar confiança. Então, também esse exemplo do espelho é muito bom para você treinar, inclusive, para você olhar dentro do seu olho. Porque as pessoas não conseguem ficar nem 3 minutos olhando dentro do seu próprio olho. Então, imagina fazer essa conexão com alguém que você não conhece. E aí, quando o Carlos fala, eu sou o Carlos, qual é o seu nome? Isso é tão importante, porque desde o outro episódio eu estava para falar isso. Quando as pessoas me chamam pelo nome, e principalmente o meu nome, que ninguém fala o meu nome certo, é uma coisa que me impacta. Eu fico até, às vezes, assustada quando eu falo meu nome uma vez para a pessoa e a pessoa repete certinho. Eu fico, nossa,
essa tá prestando atenção. Caramba, então vou prestar atenção também. Porque eu fui resolver um negócio essa semana, eu falei o meu nome, a pessoa no mesmo minuto, e olha que eu estava vendo um lugar, né? Eu vendo um lugar para morar, e a pessoa da imobiliária que teoricamente estava me vendendo já no mesmo minuto falou meu nome errado. Quer dizer, não estava prestando atenção. E isso, se fosse numa venda a varejo, alguma coisa que não tivesse tanta emoção quanto uma casa, que eu acredito que uma casa tem uma emoção maior, já perderia a venda ali, porque no mesmo minuto ela repetiu meu nome errado. Mas, enfim. Então, quer dizer, esse atendimento personalizado, quando a gente fala de perguntas assertivas, é para gerar essa conexão, é para gerar esse rapport, é para gerar essa proximidade, porque hoje em dia eu não ligo mais muito para quem fala meu nome errado, não. Mas é uma coisa que afeta, que já dá uma quebrada. Eu não ligo muito mais, não. Tanto que a mulher, eu falei, qual é o seu nome, Liana? Ela, então tá, Liliana. É isso aí mesmo. Liliana, foi, então é isso. Mas são coisas que às vezes incomodam a gente, que pode fazer realmente perder ali uma venda, alguma coisa assim. Porque se eu tivesse pegando, sei lá, procurando um shampoo, eu já não compraria mais o shampoo, não sei. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Ó, o pessoal gostou aqui, ó, Universo Agilflix, tá muito bom. E aí, a gente olhando essa parte de emoção e de razão, para a gente ir para o nosso segundo bloco, o que vocês acreditam? Aí agora eu vou chamar o Carlos e depois o Pedro para a gente fechar. Quais vocês acreditam que sejam os principais erros ali para tentar convencer o cliente e convencer principalmente pela razão? Porque vocês trouxeram exemplos maravilhosos e eu vou contar só mais uma história muito rapidinha do BID. É uma coisa que um comercial me conquista, porque é elétrico e ele me conquistou quando ele passou ali que era 1.200 quilômetros de autonomia. Então, é um comercial porque eu pensei, pô, é elétrico, eu vou ter que carregar toda hora, não vai dar para eu viajar. Quando eles fizeram um comercial que eles mostraram 1.200 quilômetros de economia, quer dizer, de velocidade não, né? O tanto que ele aguenta, eu falei, pronto, agora eu posso comprar um, hein? Agora dá. Então, quer dizer, essa conexão que vocês comentaram. Então, quais são esses principais erros? Vocês que têm bastante experiência, principalmente o Carlos ali, que é de varejo, e o varejo eu penso que é pela razão. Você quer vender ali o produto a todo custo, nem sabe se a pessoa tem um cabelo branco para usar um shampoo que vai deixar ele lilás, por exemplo. Eliana, você coloca uma coisa muito importante, né? Quando você fala do atendimento, o principal erro é não ter uma escuta ativa. A pessoa interrompe o seu interlocutor, o cliente, no meio. Ele não espera o cliente falar o que o cliente quer. Ele quer ter intuição ou deduzir o que o cliente quer e muitas vezes 80% erra, porque ele não ouviu o cliente até o final. É o que você falou, né? Você entra na loja e fala assim, eu quero um shampoo. A pessoa já olha, ela já deduz, te leva na gôndola, te mostra o shampoo. Depois que ela acaba, a hora que ela vai falar, fala para você, é esse que você quer? Você fala, não, é para minha filha. A pessoa não esperou você falar para que você queria o shampoo, né? No caso do shampoo. No caso de uma casa, eu lembro de acho que todo mundo viu, do Olavo Bilac. O amigo chegou para ele e falou assim, Olavo, eu quero vender minha casa, uma chácara. Você pode fazer uma descrição dela para mim poder vender? Aí o Olavo Bilac colocou assim, só bem resumido, né? Vende-se uma casa no campo com árvores frutíferas, aonde o sol de manhã cedo bate, ilumina, entra pela janela. É uma coisa aconchegante, quente, maravilhosa. Passa perto um riacho, aonde eu desfruto à tarde, que eu posso descansar. Deu pro cara e depois de uma semana encontra com ele e fala assim, e aí vendeu a chácara? Falou, não, depois do que você falou, eu fiquei com a chácara, eu não sabia que ela tinha tudo isso.
Então, é colocar emoção, e depois que eu vi essa frase do Olavo Bilac, quando eu vou vender alguma coisa, eu falo com emoção, eu coloco emoção, eu vou pensando no que a pessoa quer fazer. Então, o principal erro é você não querer estar no lugar do cliente. O principal erro do vendedor é ele querer bater a meta e não querer vender o produto dele, colocar o produto no mercado. Ele sai correndo de manhã cedo para vender e ele não sabe nem quanto ele tem que vender. Ele sabe que a meta dele no mês é 1.000. Pô, mas 1.000 é muita coisa, né? Mas se ele dividir 1.000 por 30, aí já ficou pouca coisa. E aí, se ele dividir o 1.000 por 30, no dia, ele tem o período da manhã e o período da tarde. Então, o racional dele coloca em funcionamento quanto que o emocional tem que vender. Se o racional dele, ele não coloca para funcionar, o emocional dele também é um fracasso. Então, o vendedor, se ele quer ter sucesso, ele tem que ter um racional. E uma coisa muito importante, se atualizar todos os dias. Não é se atualizar uma vez por mês, todos os dias. Porque todos os dias nós temos informação diferente. Principalmente, você pode falar isso, Liana, de carteirinha, vamos falar assim. Você é da área de tecnologia. O livro mais desatualizado é o que foi lançado mês passado sobre tecnologia. Então, o vendedor ele tem que estar atento, que o Pedro colocou e você colocou muito bem assim, né? Hoje está frio, se eu não falar de frio, e eu estava, Pedro, você pegou agora, eu estava lembrando aqui que ontem eu estava passando no comércio e eu estava olhando as lojas que têm essa capacidade de treinamento, de fazer o seu colaborador pensar. As lojas de calçado estão tudo com bota na porta. Tem umas que ainda não colocaram. Porque tem que aproveitar esse momento para vender bota. Mulher quer uma bota, o rapaz quer o homem quer uma bota. É o momento. É o momento, né? Porque é aquilo que a gente falou. A gente compra o que os olhos veem. É mais fácil vender para o público feminino ou para o público masculino? É mais fácil vender para o público feminino. Porque o público feminino, ele tem isso. Mudou a estação, aí ela troca de camisa, ela compra uma que tem a manga mais curta, uma gola diferente, uma estampa diferente. Homem já é mais racional, e eu falo assim, o homem tem uma visão túnel, né? Então, para vender para homem, você também tem que estudar. E para vender para mulher, você também tem que estar atento. Porque só mulher sabe qual a diferença entre creme, bege, palha e nude. Homem para homem é tudo bege. Então, essa emoção, não adianta você querer ser muito racional quando você vai vender para o público feminino, e também não adianta ter muito emocional quando você vai vender para o público masculino. Você falou do BID, né? O BID, pô, ele tem autonomia, eu vou andar 1.200 quilômetros. Por quê? Porque você tem mais esse racional. Mas a BID, o que ela quer vender mais? Olha, o conforto, você não precisa parar para abastecer toda hora. Normalmente, se você tem um carro com combustão, a cada 300, 400 quilômetros você está abastecendo. E uma coisa que eu falaria ainda, né? Com o valor que você coloca de combustível, você paga a parcela do seu carro, com o que você vai economizar. Então, a gente tem que estudar quem é o seu público. Quem é o seu público? Se você não estuda quem é o seu público, a gente fala funil de venda, então quem é o seu público que você quer vender o seu produto. Se você não determinar para quem você quer vender, talvez você tenha um produto excelente vendendo com o público errado e não vende nada. Então, se aperfeiçoar, entender, é isso o que você quer. O vendedor quer ter sucesso, para de fazer BCH. Isso eu uso nos meus treinamentos, BCH. Para de fazer bunda, cadeira, hora. Levanta e vai estudar, levanta, vai conhecer seu público,
Levanta, vai conhecer o seu produto, que aí você vai ter mais argumento e mais facilidade para entregar para o seu público. Arrasou. Agora quando você falou das cores, eu fiquei pensando aqui a diferença. Dá para ver diferença, sim, não é tudo bege, não, mas parece. Vai, Pedro. Você consegue ver a diferença. Eu e o Carlos vamos ficar lá olhando 3 horas, não vai acontecer nada. Está perfeito. Oh, eu também, eu tenho um irmão que tem salão de beleza, e quando ele vem com a história do nome das cores dos esmaltes, eu morro de rir. Mas, lógico, aquilo tem um racional, é impressionante, né? Bom, vou pegar uma frase, o programa está maravilhoso. Falando de esmalte, aí tem alguns que eu já não entendo também, não, porque tem umas tonalidades de vermelho que são as mesmas, deve ser assim, 1% diferente, mas os nomes são todos diferentes. Todos. Tem uns nomes daqueles. Mas eu vou pegar aqui uma frase do Carlos Cabreira, uma frase ótima. Venda não é dieta que começa segunda-feira. Aproveita que hoje é sábado, está de manhã e está na metade do mês. Se você tiver o seu objetivozinho quebrado para os dias, que sejam 30, que sejam 25, que sejam 20, se você se organizar, realmente fica um pouco menos pesado, um pouco menor. Não diminui de tamanho, facilita entender e trabalhar com isso. E o Carlos usou uma outra ideia aqui que eu quero ampliar, porque a gente fala muito de escuta ativa. E quando a gente fala de escuta ativa, vamos entender bem, na verdade nós estamos falando de escuta, mas nós estamos falando de, não é só usar o sentido da audição, é uma percepção do cliente de forma ativa, que você percebe com os olhos, você percebe com o que você ouve, você percebe com o olfato, você tem aquilo que a gente chama de sensação sinestésica, é o conjunto do ambiente. Então tem uma série de coisas nas quais você está inserida, que é o que o teu cliente está percebendo. E aí eu vou passar, em 2 minutinhos, vou tentar passar algumas dicas, que a gente falou muito de emoção, vender emoção, e essa é a minha área de socioemocionais, então não podia deixar uma ilustrada no que a Liana e o Carlos Cabreira já trouxeram tão bem. Então, sendo bem objetivo, quem tiver interesse e curiosidade, anota, vê o programa depois. Primeiro, faz uma leitura emocional rápida do cliente. Como é que eu faço uma leitura rápida do cliente? O Carlos já falou, você tem poucos segundos. Então, vou dar algumas ideias. Primeiro, expressão facial e linguagem corporal. O cliente interessado, ele já entra com os olhos mais abertos, o sorriso dele é leve, ele não está dando gargalhada, mas também não está fechado, e ele já está fazendo contato visual com os produtos. Se ele entrar e olhar mais para a direita do que para a esquerda, possivelmente o que você tem mais chance de vender é o que está mais à direita dele na loja. Então, esse é um aspecto. Outro, o cliente que está com a testa franzida, aquele olhar perdido, aquele olhar de anteontem, não sabe o que quer, ou com o braço cruzado, ou que cruza a perna na sua frente, isso são sinais claros de alguém que ainda está bloqueado, está na defensiva, está com dúvida, está com desconforto. Você precisa primeiro deixar essa pessoa confortável para depois oferecer alguma coisa. 3, estou falando só de expressão facial e linguagem corporal por enquanto. Pressa e impaciência. Como é que eu sei se um cliente está com pressa, se tem pouco tempo, e aí eu tenho que ser mais assertivo ainda? O movimento dele é rápido, ele não para de mexer braço, mão, ele olha no relógio, ele vira para o celular. Se tiver alguém do lado, então a gente tem que ir não sei aonde, tal. É aquela pessoa que parece que não tem 1 segundo de sossego. Às vezes isso é simplesmente a falta de um conforto, de uma tranquilidade. Ele ainda não está confortável naquele ambiente. 2, tom de voz e ritmo da fala. O cliente entusiasmado fala mais alto, fala de uma maneira fluida, fala rápido. O cliente inseguro,
Ele para muito enquanto ele está falando, ele pergunta muito. O cliente cansado, desinteressado, que entrou ali porque não tinha um negócio melhor para fazer, a voz é monótona, ele fala pouco. Tudo para ele, a resposta dele é sim, não, talvez. Então, expressão facial e linguagem corporal, tom de voz. E presta atenção também nas primeiras fases do cliente, da frase do cliente. O cliente, quando fala, pois não, deseja alguma coisa, como se chama, deseja alguma coisa, tal. Não, eu só estou olhando. Quando ele diz eu só estou olhando, ele já te respondeu alguma coisa. Ou você consegue fazer uma colocação inteligente, ou se postar de uma maneira corporalmente melhor, por favor, mais para cá, mais isso, mais aquilo. Ou você consegue trazer um pouco mais a conversa antes de falar qualquer outra coisa, ou só estou olhando vai ser a primeira e a última palavra ou frase que você vai ouvir. E para dar mais umas ideias, vou falar assim, você tem 2 produtos. Você está vendendo, falamos hoje de bota e sapato e o Cabreira já deu a dica. Põe bota lá na frente hoje. Atenção, quem tem aquecedor, quem tem outros produtos de frio, coloca na frente. Quem vende comida e tem comida quente para vender, coloca na frente da loja. Então, como é que você faz para saber se um cliente está mais para uma situação ou outra? Olha qual o produto que o cliente toca primeiro, ou qual que ele se aproxima antes. Na dúvida, pega 2 produtos totalmente diferentes, um mais caro, com um determinado estilo, outro menos colorido, mais em conta, tudo. Coloca os 2, vê qual que ele toca, o que ele olha primeiro. Vê se tem algum que ele pergunta o preço, é um bom indício. Vê qual a reação do corpo e do rosto quando ele ouve o valor. Se é uma coisa mais natural, do tipo, tá, é o que eu estou esperando, então, ó meu Deus. Né? O cliente que está aparentemente querendo fazer uma compra mais racional, ou que você vai precisar ter um argumento mais racional, mesmo que ele já esteja decidido, não confunda as duas coisas, ele vai perguntar por uma ficha técnica, a autonomia que tem o carro, quantos quilômetros faz por litro, quantas revisões eu tenho que fazer, se aquele relógio tem garantia, se aquela comida tem alguma técnica especial de preparo. Vai perguntar por esse tipo de coisa. O cliente que já é totalmente emocional desde o começo da história, como será que vai ficar em mim? Como é que vai ser, se eu quiser usar, como é que será que vai ficar? Por isso que tem fabricantes que facilitam a vida do vendedor e colocam um display, colocam fotografia mostrando vários rostos, várias formas. E uma outra técnicazinha, usa o que a gente chama de frase espelho ou repetição. Discretamente, quando o cliente falar, isso aqui é interessante e eu já tive alguma coisa assim. Muito sutilmente você vai chegar, então, você falou que você já teve uma coisa assim, que bacana. E como é que era? Repete o que o cliente está falando. Por isso a gente chama de frase espelho. Eu tenho outras expressões também. Repete suavemente o que o cliente está falando, apenas como um ato de concordância. É uma maneira de tentar entrar na sintonia dele. Assim como falar o nome correto. Se for Liana, fala Liana, não fala Liliana. Eu viajo e as pessoas não conseguem falar Cardoso, que é meu último sobrenome, eles falam Cardosa. Por quê? Mas aí, com o tempo, eu entendi. No começo, eu ficava igual você, quando entra na loja, o Liliana. Igual quando a Li entra na loja, o pessoal, dona Liliana, dona Luana, dona qualquer coisa, só não fala Liana. Eu me sentia assim, eu dizia, meu Deus, será que eu não sei falar a língua deles, eu escrevi errado? Aí eu voltava, o que está no seu formulário? Eu soletrava. E a pessoa, não, está aqui, estava certo. Aí eu descobri que em algumas línguas, o O tem um som muito diferente do nosso, além do que as pessoas não estão acostumadas com essas palavras, esses nomes de família, como Cardoso, que é português, terminando em O. Então você vai para os Estados Unidos e fala Cardoso e soletra em inglês, eles vão escrever Cardosa. Aí eu falei, bom, o problema não é comigo, eu falo inglês, eu escrevo meu nome certo, então tá tudo bem. Então, igual a Liana, a dona Liliana, eu destraumatizei do negócio, tá entendendo? Porque já não dependia mais de mim.
mas tenta falar o nome da pessoa direito e tenta prestar atenção como é que está o corpo dela, como é que está a situação dela. Então, eu não vou falar muito mais, que a gente já está aqui mais do que no limite, mas tem uma série de dicas. Ainda está rodando aqui a infografia, que eu pedi para o meu amigo ChatGPT produzir. Depois eu vou mandar lá, Liana, aí se o pessoal quiser, a gente deixa aí como um brinde para quem assistiu a sessão de hoje, para quem ainda vai assistir, fica lá um resumo gráfico de algumas coisas que a gente falou aqui hoje, tá bom? Olha, eu vou te falar, eu estava tão focada que eu não vi o tempo passar. Foi só quando eu falei, deixa eu colocar um negócio na tela, que eu olhei e falei, gente, a gente já acabou. Ai, foi muito maravilhoso. Quero complementar também talvez com o blog. A gente coloca as coisas lá no YouTube. Então, rapidinho para se despedir. Carlos, deixa a sua palavra final, por favor. O Pedro falou uma coisa, e eu coloco muito isso nos meus treinamentos, e eu quero deixar isso, né? Vendedor que quer ter sucesso, ele precisa ter um mentor. E aqui tem Pedro Cardoso, tem Liana, tem Carlos Cabreira, Fábio Jastre, tem o Bruno Falcão, o Beto Bom Dia, são todos mentores. Para ter sucesso, isso que o Pedro falou, que eu falei, que a Liana falou hoje sobre isso daí, se você tem uma mentoria, imagine a diferença que você vai fazer na concorrência dentro da sua equipe. Você vai estar sempre chegando na linha de frente, mas para isso precisa investir. Não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Como o Pedro colocou alguns argumentos, eu vou colocar um argumento aqui para falar tchau para vocês. Para você vender bem, você precisa ter um argumento, prova social e autoridade sobre o que você vai vender. Quer saber mais sobre isso? Vamos ter o programa 3, né, Liana? Aí deixa esse eu quero mais saber o que é prova social e autoridade. Muito obrigado, meu nome é Carlos Cabreira, o meu Instagram é carloscabreira.oficial, me sigam lá para ter mais dicas. Fantástico. Excelente. Vou dar meu tchau também, Li, já aproveitando. E, como disse o Carlos Cabreira, venda não é dieta para começar na segunda-feira. Só lembrando, o mês está quase na metade, então aproveita o dia de hoje. Aproveita as dicas de hoje. Quando chegar agora na loja, ou para quem já está lá e está nos ouvindo, trata de prestar mais atenção em quem está entrando. Quando não é a sua vez de vender, sabe aquela coisa do rodízio dos vendedores? Agora sou eu lá na frente, agora sou não sei quem. A maior parte das vezes eu vejo que quem não está na vez atendendo está falando sobre qualquer outra coisa, mas muitas vezes pode estar simplesmente ali dando uma respirada, o que faz parte, mas pode também estar perdendo uma ótima chance de olhar o seu colega fazendo alguma coisa, olhar como o cliente está se posicionando, se ele está aceitando, se ele não está, se ele está cruzando os braços, abrindo os braços, se ele está sorrindo, se ele está fechando o rosto. Aproveita o que está acontecendo a cada momento perto de você, porque sempre está acontecendo alguma coisa. Você pode perceber ou não, isso é outra história. Então começa a se ligar mais, escuta ativa, percepção ativa, atenção o tempo todo. Falar em atenção ativa é quase redundante, porque a atenção deveria ser ativa. Mas faça isso. Não sei se a gente vai ter que fundar o grupo aqui do Atentos Ativos Anônimos, mas do AAA aqui do Universo Ágil, mas assim, presta atenção, tá? Então, ótimo sábado para todos, excelentes vendas e até a próxima. Uma alegria estar com vocês, meus amigos. Forte abraço aí para Beto Bom Dia, Bruno Falcão, Fábio Jastre, André Sanches e para a turma toda. Fiquem bem. Então, como a gente já está aqui no limite, quero só deixar um beijo grande, um bom sábado. Anotem todas essas dicas e um beijo imenso para esses meus mentores maravilhosos que já foram citados aqui também, que estarão conosco semana que vem. E amanhã teremos Leopoldo Guzmán e Ícaro Queiroz sobre conflito ou conexão, a CNV no dia a dia dos times, também imperdível e muito importante. Então, sábado, um beijo e agora vamos para o café. Sábado!